Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Aissa tinha 22 anos quando seu futuro foi tirado dela. A aldeia de Aissa era um lugar pacífico, quase surreal, onde o tempo parecia ter parado, suspenso entre montanhas e arrozais, cercado por uma natureza tão bela quanto agreste. O ar frequentemente perfumava a terra úmida depois da chuva, e o som do vento, leve mas constante, parecia sussurrar segredos antigos. As casas eram construções modestas e simples de terra e madeira, com telhados de palha desgastados pelo tempo. Cada rua, cada caminho parecia pertencer a uma era passada, um mundo onde a modernidade lutava para penetrar. Aissa, no entanto, era diferente. Era linda, mas com uma beleza discreta, quase atemporal, como as próprias montanhas. Seus profundos olhos negros brilhavam com uma curiosidade insaciável, e sua mente, aguçada e ousada, sonhava além das fronteiras de sua aldeia. Passava horas observando os prédios em ruínas do antigo mercado, imaginando estruturas modernas, escolas que acolhessem as crianças da aldeia, lares para famílias pobres. Sonhava em se tornar arquiteta, em construir um futuro para as pessoas de sua comunidade, mas acima de tudo em provar que até mesmo uma garotinha de uma aldeia esquecida poderia mudar o mundo. Seus pais, no entanto, estavam imersos em tradições que deixavam pouco espaço para a liberdade individual. O mundo deles girava em torno dos valores de respeito aos mais velhos, preservação dos costumes e honra familiar. E neste mundo, os sonhos de Aissa eram nuvens passageiras. Não eram feitos para durar. Numa noite de outono, após uma tarde chuvosa, enquanto o céu escurecia e as estrelas começavam a refletir nas poças, Aissa voltou para casa, cansada após um longo dia de trabalho no campo. Foi então que seus pais lhe deram a notícia que mudaria sua vida para sempre. O casamento foi arranjado. Ela se casaria com um homem, e não qualquer homem. O Sr. Karim Ben Yassine. Um homem na casa dos 60, rico, misterioso e, acima de tudo, viúvo de 3 esposas que haviam morrido prematuramente, todas em circunstâncias que ninguém ousava questionar. Ao ouvir essas palavras, Aissa sentiu seu mundo ruir sob seus pés. Seus sonhos de uma vida independente, de uma carreira brilhante, tudo pareceu ruir em um instante. Ela ficou ali, petrificada, incapaz de entender. O vento lá fora soprava mais forte, como se quisesse varrer as poucas certezas que ela tinha. Lágrimas vieram imediatamente. Lágrimas silenciosas, rolando por suas bochechas, incontroláveis. Como ela poderia ser pedida em casamento àquele homem? Como ela poderia concordar em ser um peão em um jogo com o qual nunca consentira? Ela se virou para os pais, buscando um pingo de compreensão, mas seus rostos estavam marcados pelo cansaço e pela submissão. Eles não entendiam, mas sabiam que não tinham escolha a não ser respeitar as decisões dos mais velhos. Seu pai, um homem de poucas palavras, mas cujo olhar revelava uma vida de sacrifício, virou-se para ela. Era velho e desgastado, com o rosto marcado pelos anos de trabalho na terra. Seus olhos estavam vermelhos de angústia. Ele colocou a mão firme em seu ombro e disse com uma voz grave, quase sufocada pela vergonha: "A desonra de uma garota egoísta é pior que a morte." Sua voz era áspera, como uma faca perfurando o ar pesado da sala. Era uma frase que resumia a dor da situação. O peso do olhar da aldeia, das expectativas da comunidade e da sociedade. Tudo era mais importante que seus sonhos. Aissa sabia que a decisão estava tomada. Ela se sentia presa a um destino que não era seu, um destino que não havia escolhido. Mas lhe faltava força para lutar. Faltava-lhe poder para se rebelar. E, no fundo, ela entendia que aquela não era sua luta para lutar sozinha. Ela obedeceu. Kari não era o monstro que ela temia. No dia do casamento, Aissa esperava tudo, exceto o que descobriu. Karim Ben Yassine não era um homem autoritário, nem mesmo cruel. Era educado, reservado, quase modesto. Nunca levantava a voz, nunca impunha sua vontade. A vida deles começou em um silêncio quase opressivo. Karim instalou-se em um quarto no andar superior da casa, longe de Aissa. Ele não a procurava. Ela raramente o via e, quando ele estava lá, ficava em seu canto, absorta em seus pensamentos. Ela se surpreendia com essa distância, mas, ao mesmo tempo, sentia-se aliviada por não ter que suportar o marido autoritário.
Os primeiros dias foram marcados por uma estranha tranquilidade. Karen não falava muito com ela. Mas seus olhos eram um oceano de cansaço e tristeza, como se ele carregasse um fardo pesado. Aisha não entendia bem, mas sentia que por trás daquele silêncio havia uma história, um passado que ele se recusava a compartilhar. Ele parecia um homem destruído, marcado por feridas invisíveis. Nas semanas seguintes, Aisha percebeu que a casa de Karen não era apenas um lugar para morar, mas um santuário. Ele tinha uma biblioteca enorme, um cômodo escondido da vista. As paredes estavam forradas de livros antigos, jornais do mundo todo, cartas amareladas pelo tempo. Não era apenas uma biblioteca, era um mundo à parte, um lugar onde Karen havia mergulhado para esquecer o peso do seu passado. Lá, ela encontrou livros em árabe, francês e inglês. Jornais com décadas de existência. Documentos legais. E, no fundo, um baú trancado, que ela não ousava abrir. Um dia, movida por uma curiosidade irresistível, Aisha ousou fazer-lhe a pergunta que carregava dentro de si há semanas. Por que você se casou comigo? Karen ergueu lentamente os olhos do livro, com um leve sorriso nos lábios. Pareceu pensar por um longo tempo antes de responder. O quarto estava banhado por uma luz suave, quase irreal, filtrada pelas cortinas grossas. Ele olhou para ela, como se procurasse as palavras, como se aquela pergunta fosse a chave para uma vida inteira que ele havia esquecido. Então, finalmente, respondeu com uma voz fraca, mas segura. Porque eu queria que meu último suspiro não fosse levado pelo vento, mas acompanhado por um olhar honesto. Ele falou do seu passado, das traições que sofrerá, das mulheres que amara e perderá. E naquela frase, Aisha compreendeu algo essencial. Karen não se casara com ela para possuí-la, mas para encontrar um pouco de paz, um pouco de sinceridade em um mundo que nunca lhe oferecerá nada. Ela não entendeu tudo naquele momento, mas sentiu uma profundidade em suas palavras, uma fragilidade que não havia percebido. E, por um instante, seu coração doeu por ele. Um laço estranho e silencioso cresceu entre eles. Talvez o encontro não tenha sido tão fútil quanto ela imaginara. Talvez, apesar de tudo, este casamento lhe oferecesse uma chance de entender, de descobrir e, quem sabe, até mesmo de mudar o mundo. 3 meses após o casamento, Karen ficou gravemente doente. O destino, muitas vezes imprevisível, golpeou-o sem aviso. Aisha recordou aquele dia como uma reviravolta brutal em sua nova vida. Karen, que parecia tão distante e imune a tudo, desmaiou certa manhã, tomado por febre e dores insuportáveis. Os médicos diagnosticaram uma doença rara e fulminante, um tipo de doença que se desenvolvia silenciosamente e o atacava com brutalidade implacável. Os dias seguintes foram uma série de noites sem dormir em um quarto de hospital frio e higienizado, onde Aisha, perdida na forte luz fluorescente, o observava, que lentamente perdia sua força, sua grandeza. Foi o momento em que, pela primeira vez desde o casamento, Aisha percebeu a fragilidade daquele homem. Karen não era mais o viúvo rico e misterioso, nem mesmo colecionador de histórias e memórias. Ele estava se tornando um homem frágil, enfrentando sozinho o próprio fim. Às vezes, ele a olhava nos olhos, como se quisesse se lembrar dela, como se estivesse tentando encontrar nela algo que nunca havia buscado antes. Era uma noite fria e silenciosa quando Karen, lutando contra a dor, chamou-a. Com o rosto marcado pela doença, as feições tensas, ele estendeu fracamente uma chave para Aisha, o olhar tomado por uma estranha tristeza. O que você descobrir é seu. Você é o único que nunca tentou me roubar. O resto do mundo levou. Você suportou. As palavras caíram como um peso pesado, um mistério tão profundo quanto insondável. Aisha pegou a chave sem entender, sem ainda saber que essa chave abriria as portas para um legado inimaginável. Ela sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. A tensão no quarto era palpável, mas a dor que ela leu nos olhos de Karen a paralisou. Ele morreu 2 dias depois, sua respiração se esvaindo em um último estertor. Aisha permaneceu ali, sozinha, olhando para o corpo do homem que fora seu marido, esse homem que sempre fora um enigma, um quebra-cabeça impossível de montar. Ela retornou à casa vazia após o funeral. O silêncio reinava. Os cômodos da grande casa estavam frios e sem vida, como se a presença de Karen, mesmo em sua solidão, tivesse deixado uma marca invisível. Ela foi até o escritório, um lugar que sempre lhe parecerá impenetrável.
Em um canto, um baú antigo e lacrado, que Karen sem dúvida mantivera escondido por anos, a aguardava. Ele nunca havia falado daquele baú, mas sabia instintivamente que precisava compartilhar com ela o que ele escondia. Aisha, com as mãos trêmulas, inseriu a chave na fechadura. O cofre se abriu com um baque surdo. Lá dentro, um mundo à parte, documentos legais cuidadosamente arquivados, escrituras de imóveis com nomes de lugares desconhecidos, fotos antigas de Karen quando jovem, sorrindo, com rostos desconhecidos ao seu redor, extratos bancários com cifras astronômicas. Tudo parecia irreal. Então, no fundo do cofre, um objeto em particular chamou sua atenção, uma pasta grossa marcada com uma única palavra em letras douradas: testamento. Ela o pegou e abriu lentamente. As primeiras páginas continham instruções legais, mas, ao ler, percebeu que era uma mensagem pessoal de Karen. Uma carta escrita de próprio punho. Uma confissão, um segredo que ele nunca havia compartilhado. Nesta carta, Karen revelou sua verdadeira história. Aquela que ele havia escondido do mundo, aquela que nunca ousara revelar a ninguém. Explicou que, em sua juventude, fora um homem de fé, um idealista. Construíra fortuna por meio de investimentos ambiciosos, escolhas arriscadas, mas recompensadoras. Disse que havia compartilhado sua riqueza com seus entes queridos, mas eles o traíram. Seus sócios, que o haviam despojado de seus maiores investimentos. Seus filhos ilegítimos, a quem ele havia dado tudo, o abandonaram, atraídos pela própria ganância. Ele fora apanhado em um turbilhão de traições e fingimentos, até se ver sozinho, sem aliados, sem família. O mundo, em suas palavras, havia tirado tudo o que ele tinha de mais precioso. Durante a leitura, Aisha sentiu o coração apertar. Ela finalmente entendeu por que Karen a escolhera, por que se casara com ela, a jovem de sua aldeia. Era um gesto de esperança. Uma esperança de que ela, de uma pureza inexplicável, pudesse transmitir o que ele havia adquirido, longe das mãos daqueles que o haviam roubado. A esperança de que ela, sem segundas intenções, carregasse essa herança não para lucrar com ela, mas para fazer algo de bom com ela, para restaurar o que havia sido quebrado. Em suas últimas linhas, Karen escreveu-lhe: Eu não precisava de amor, Aisha. Eu precisava de esperança. Você era essa esperança. Foi um choque para Aisha. A simples ideia de que ele nunca a amara, de que não buscava afeição, mas apenas alguém em quem pudesse confiar, deixou uma estranha dor em seu coração. Não foi uma escolha feita por amor, mas por necessidade. E, no entanto, ela sentiu que, naquele gesto, havia uma espécie de reconhecimento, uma gratidão silenciosa. Aisha levantou-se, o silêncio pesando sobre ela. Tudo havia mudado em poucas horas. O mundo que ela conhecera agora era coisa do passado. Ela se tornará bilionária, herdeira de Karen, sem nunca ter buscado isso. Mas, mais do que isso, ela carregava uma missão. Sabia que o que Karen lhe deixará não eram apenas bens materiais. Ele lhe confiara algo maior, algo além de dinheiro e poder. Ela decidiu dedicar sua vida ao que ele havia sonhado para ela, restaurar a esperança onde o mundo a havia levado. Mas esse caminho não seria fácil. Agora que detinha um poder imensurável, precisava escolher cuidadosamente como usá-lo. Cada decisão, cada movimento, teria consequências. Aisha sabia que enfrentaria novas traições, lutas ferozes para manter o que herdara. Mas não se deixaria abater. Não era mais a jovem da aldeia sonhando com um futuro incerto. Era agora a herdeira de um império, uma mulher que carregava um legado pesado, e não tinha intenção de deixá-lo cair no esquecimento. Essa jornada, a que ela estava prestes a empreender, estava apenas começando. Da noite para o dia, Aisha se tornou uma das mulheres mais poderosas do país. O impacto da morte de Karen Ben Yassine e seu legado colossal foram sentidos imediatamente. Jornalistas se empenharam em descobrir a identidade dessa jovem viúva com passado misterioso. Quem era ela? De onde vina? Qual era sua trajetória antes de se casar com um homem tão influente e enigmático? Especulações abundavam. As manchetes dos jornais falavam da ascensão meteórica de Aisha, uma mulher sombra que se tornou a rainha dos negócios, uma herdeira esquecida que se tornou rainha. No entanto, ela não obteve resposta. Os antigos parceiros de Karen, que outrora haviam feito fortuna explorando-a, vieram visitá-la, com os olhos cheios de desejo e promessa.
Todos ansiavam por um lugar à sua mesa, um papel no império que ela herdara. Mas Aissa os dispensou com um gesto firme e impassível. Ela não precisava nem da ajuda nem da companhia deles. A atitude gananciosa e a hipocrisia deles a enojavam. O mesmo acontecia com os tios e tias esquecidos, aqueles membros distantes de sua família que reapareciam de repente, cheios de sorrisos e atenção interessada. Todos buscavam fazer parte dessa riqueza recém-descoberta, mas Aissa os dispensou sem hesitar, sem buscar legitimidade em seu parentesco consanguíneo. Ela permaneceu em silêncio. Optou por não se deixar manipular por expectativas e pressões externas. Sabia que parte de sua herança era um fardo tão pesado quanto qualquer presente, e que precisava pensar por si mesma. Os holofotes não a interessavam. Não estava pronta para se tornar uma marionete dos poderosos. Queria ser dona do próprio destino. Por um ano ela desapareceu do mundo da mídia. Aissa refugiou-se no silêncio, um silêncio voluntário, longe das câmeras e dos olhares indiscretos. Decidiu viajar, primeiro para escapar da pressão de sua nova posição, mas também para entender o que havia herdado. Retornou à aldeia de sua infância, aquela onde os arrozais estavam sendo transformados em terrenos para investimento e onde as casas outrora modestas de seus pais haviam sido engolidas pelo concreto. Visitou as escolas dilapidadas, onde as crianças não tinham mais lápis e os professores estavam ausentes há meses. Os hospitais em ruínas estavam cheios de pacientes abandonados, sem cuidados ou esperança. A terra que pertencera à sua família, outrora fértil e cheia de vida, havia sido expropriada, transformada em propriedade privada dos ricos, privando centenas de famílias de suas raízes e de seus meios de subsistência. Ela observou tudo isso, não buscando fugir do sofrimento, mas compreendê-lo. Ela mergulhou nos arquivos de Karen, uma tarefa que deixou uma marca indelével nela. Os documentos eram testemunhas de um mundo antigo, mas também evidências contundentes das desigualdades e injustiças que reinavam naquele país. Aissa estudou os contratos que Karen havia assinado, as empresas nas quais ele havia investido. Ela aprendeu a entender o funcionamento de um sistema que nunca tinha visto de perto. Descobriu alianças secretas, empresas de fachada e pactos vergonhosos entre elites econômicas e políticas. Era um mundo corrupto, um mundo onde o dinheiro e o poder esmagavam os mais vulneráveis. Então ela voltou. Aissa não podia mais se dar ao luxo de ignorar as realidades do país. Ela entendia que o silêncio que escolhera por um ano precisava se transformar em ação. Ela não se contentaria em administrar sua herança como uma mera coleção de ativos financeiros. Ela iria reinvesti-la em causas que sempre lhe foram caras. Ela percebeu que não poderia consertar o que havia sido destruído pelo dinheiro e pelo poder, mas poderia pelo menos tentar reconstruir o que havia sido destruído. Aissa fundou uma fundação Karen Ben Yassine, uma organização sem fins lucrativos que financiava a educação de meninas em áreas rurais, lugares onde a desigualdade era a norma. Ela acreditava profundamente que a educação era a chave para romper as correntes da injustiça. Um dos primeiros projetos da fundação foi restaurar escolas na aldeia onde cresceu, restabelecer centros de saúde e financiar bolsas de estudo universitárias para meninas. A educação tornou-se sua arma, sua alavanca para mudar o mundo. Também investe na distância tecnológica, uma forma de conciliar seu legado financeiro com o desejo de deixar uma marca positiva no futuro. Ela comprou empresas em dificuldades, mas não para salvá-las por caridade. Não, ela tinha um objetivo muito mais ambicioso: estabelecer políticas sociais e transparentes nessas empresas, para torná-las modelos de inovação responsável. Cada empresa que ela comprou foi transformada em um lugar onde o respeito pelos direitos humanos e pelo meio ambiente prevaleceu sobre o lucro a qualquer custo. Mas isso não foi tudo. Aissa também se concentrou no viúvas, essas mulheres muitas vezes esquecidas pela sociedade. Ela criou programas para oferecer a elas moradia digna, dos centros de aprendizagem para ajudá-las a alcançar independência econômica e bolsas de estudo para que pudessem ter acesso à educação e à formação profissional. Para ela, essas mulheres representavam uma parte invisível, mas essencial, da sociedade, e ela decidiu oferecer a elas a oportunidade de reconstruir suas vidas e tomar o controle de seu destino. Em cada discurso que fazia, Aissa repetia uma frase que se tornou sua assinatura, uma frase que resumia sua transformação, seu passado e sua luta. Fui vendida. Mas hoje, compro minha voz de volta. E a empresto para aqueles que nunca a tiveram. Ela nunca se casou. Qual era o sentido?
Ela não precisava de um homem para se sentir completa. Ela havia sido escolhida por seu silêncio, mas decidirá que sua vida seria sua voz. Decidirá falar por aqueles que não tinham a sorte de fazê-lo. Anos mais tarde, na mesma vila onde ela foi forçada a se casar, uma pequena escola levou seu nome. Os moradores se lembravam dela, mas não apenas por seu legado financeiro. Lembravam-se de Aissa pelo que ela havia feito por sua comunidade e pelas gerações futuras. Uma jovem da escola, com os olhos brilhando de esperança, recitou um poema para os colegas. Eles pensaram que iriam me enterrar, mas eles não sabiam que eu era uma semente. Este poema, que se tornará um símbolo de resiliência, resumia perfeitamente a história de Aissa. Ela havia sido soterrada pelas circunstâncias de seu nascimento e pelas escolhas dos outros, mas se tornará uma semente, pronta para florescer e transformar seu mundo. E a semente que ela havia plantado agora dava frutos, um pouco mais a cada dia.